Naquela manhã de inverno no Japão, o frio ainda se agarrava às paredes metálicas da fábrica, quando os turnos já estavam em andamento e o ritmo das máquinas seguia sua cadência previsível, quase hipnótica, como se nada pudesse romper a lógica silenciosa da produção. Foi nesse cenário de normalidade absoluta que o cotidiano se quebrou de forma abrupta, quando um homem entrou no local e, em questão de minutos, o que era rotina se transformou em caos, medo e confusão. Testemunhas relataram gritos, correria e uma sensação difícil de descrever, como se o próprio espaço tivesse se contraído diante da violência repentina. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas após o agressor usar uma faca e pulverizar um líquido não identificado sobre os trabalhadores, espalhando pânico não apenas pela fábrica, mas por todo o entorno, enquanto equipes de emergência se mobilizavam e autoridades tentavam compreender a dimensão do que estava acontecendo. As primeiras informações indicaram que a polícia isolou rapidamente a área. Socorristas atenderam as vítimas e hospitais locais entraram em estado de alerta. Ainda não se sabia ao certo que tipo de substância havia sido utilizada, o que aumentava a angústia de familiares e colegas que aguardavam notícias do lado de fora, observando as ambulâncias chegarem e partirem em sequência quase contínua. O Japão, país conhecido por seus índices extremamente baixos de violência, foi novamente confrontado com um tipo de episódio que, embora raro, provoca um impacto psicológico profundo justamente por romper a expectativa de segurança que permeia a sociedade. Não se tratava apenas de ferimentos físicos, mas de uma ruptura emocional coletiva. O sentimento de que, mesmo nos espaços mais controlados e previsíveis, algo pode escapar completamente ao entendimento. Quando a mídia de centro começou a estruturar a narrativa do ocorrido, o tom dominante foi o da cautela e da responsabilidade informativa. Veículos como a RFI priorizaram a reconstrução cronológica dos fatos, focando nos dados confirmados pelas autoridades, evitando especulações e reforçando a resposta rápida dos serviços de emergência. O enquadramento central buscou preservar a confiança institucional, destacando a eficiência do sistema de saúde, a atuação da polícia e a abertura de uma investigação rigorosa para esclarecer tanto as motivações do agressor quanto a natureza do líquido utilizado. Nesse enquadramento, o episódio surge como uma tragédia pontual, chocante, mas administrável dentro das estruturas de um Estado funcional e preparado, uma anomalia grave, porém não representativa de uma falha sistêmica. Já a abordagem da mídia de esquerda adotou uma lente mais social e estrutural. Veículos como o Hot News enfatizaram o ambiente de trabalho, as pressões psicológicas enfrentadas por funcionários em setores industriais e o impacto do isolamento social, da exaustão e das tensões econômicas no comportamento humano. Nessa leitura, o ataque não é apenas um ato isolado de violência, mas o sintoma extremo de uma sociedade altamente exigente, onde o colapso emocional pode permanecer invisível até se manifestar de forma explosiva. O foco se desloca do agressor individual para o contexto que o produziu, questionando se os mecanismos de suporte psicológico e prevenção são suficientes e se o modelo de produtividade japonês, muitas vezes exaltado, carrega consigo custos humanos que raramente aparecem nas estatísticas oficiais. Por outro lado, a mídia de direita construiu uma narrativa centrada na ameaça à ordem e na necessidade de resposta firme. Portais como a Al Arabiya destacaram a brutalidade do ataque, a insegurança que ele gerou e a importância de reforçar protocolos de vigilância e controle. O discurso privilegia a noção de responsabilidade individual e a urgência de endurecer medidas de segurança em ambientes corporativos e industriais, evitando que episódios semelhantes voltem a ocorrer. Nessa visão, o evento é um alerta claro. Mesmo sociedades altamente organizadas não estão imunes à violência e precisam se preparar constantemente para cenários extremos, adotando políticas mais rigorosas de prevenção e monitoramento. O contraste entre essas narrativas revela não apenas diferentes interpretações do mesmo fato, mas diferentes visões de mundo. Enquanto o centro busca estabilidade e gestão da crise, a esquerda procura compreender as raízes sociais do comportamento humano e a direita enfatiza controle, segurança e autoridade. Nenhuma dessas leituras, isoladamente, é suficiente para explicar a complexidade do que ocorreu dentro daquela fábrica naquela manhã.
O ataque não pode ser reduzido apenas a um ato de loucura individual, nem apenas a um produto de pressões sociais, nem apenas a uma falha de segurança. Ele se situa em um ponto de intersecção entre fatores psicológicos, sociais e institucionais, revelando como a violência emerge justamente quando múltiplas camadas de tensão se acumulam sem canais adequados de dissipação. O impacto do episódio vai muito além do número de feridos. Ele ecoa na psique coletiva japonesa, reacendendo memórias de outros ataques raros, porém traumáticos, que marcaram o país nas últimas décadas. Cada novo evento desse tipo fragiliza um pouco mais a sensação de invulnerabilidade que sustenta a confiança social. Para os trabalhadores que estavam presentes, a fábrica nunca mais será apenas um local de produção. Ela se torna também o espaço onde a ordem foi quebrada, onde o medo atravessou as paredes e se fixou na memória. Para o país, o episódio reforça uma pergunta desconfortável: até que ponto os mecanismos atuais de prevenção, apoio psicológico e vigilância são suficientes para lidar com as pressões invisíveis que atravessam a sociedade moderna? À medida que a investigação avança e mais detalhes emergem, o Japão se vê obrigado a encarar não apenas o que aconteceu, mas o que esse acontecimento revela sobre si mesmo. O ataque expõe a fragilidade de sistemas que, embora altamente eficientes, ainda dependem da estabilidade emocional e social de indivíduos que nem sempre encontram espaço para expressar sofrimento antes que ele transborde de forma destrutiva. Ele também evidencia o desafio global de conciliar produtividade, controle, liberdade e cuidado humano em sociedades cada vez mais complexas e interconectadas. No fim, a história que começou em uma fábrica japonesa ecoa muito além de suas paredes. Ela fala sobre medo, sobre confiança, sobre os limites do controle e sobre a necessidade permanente de olhar para a condição humana não apenas como um elemento estatístico, mas como o centro de qualquer sistema que pretenda ser verdadeiramente seguro e sustentável. O episódio não é apenas um crime a ser investigado, mas um espelho desconfortável que reflete as tensões profundas de um mundo que, apesar de toda a sua tecnologia e organização, continua vulnerável às rupturas mais inesperadas.